Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo um vídeo para a gente conversar um pouco sobre o mês de maio. Esse vídeo vai ser dedicado aos signos de ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Eu vou fazer no mesmo formato que eu fiz no mês passado, tirando 4 cartas para os 4 corpos, 2 cartas, uma falando da lição que os signos de ar têm para aprender e o que os signos de ar têm para ensinar em maio. Vou tirar uma carta do deck do Metatron e eu vou fechar o vídeo com uma mensagem do livro Cartas Xamânicas. Então vamos lá. 4 cartas para os signos de ar. Corpo físico, o avô, que equivale ao imperador no baralho tradicional. Corpo emocional, o filho do ar. Corpo mental, a filha do fogo. Corpo espiritual, pai da água. É interessante que vocês estão com os 4 elementos presentes na leitura. Os 4 elementos representando cada um dos 4 corpos. Eu vou ler cada uma das cartas separadamente, depois eu vou fazer uma leitura reunindo todas as cartas. Corpo físico com o imperador, que aqui no caso é o avô, tem a conexão com a ancestralidade, me comunica, que o corpo físico de vocês anda reclamando de algumas coisas. Vocês vão precisar dar atenção a ele. E que tipo de atenção? Uma atenção ancestral. Sabem aqueles conselhos de avó? Sabem conselho de rezadeira, benzedeira? Vocês estão precisando de coisas do tipo, vocês estão precisando de tradições, de curas naturais, de coisas que a medicina às vezes classifica como crendices populares. Vocês estão precisando de coisas do tipo, sabe? Vocês estão precisando resgatar alguns hábitos da infância que foram passados pelos ancestrais, que foram passados pelos avós, às vezes literalmente, e que vêm de gerações em gerações. Vocês estão precisando da conexão com a Terra, no que diz respeito ao corpo físico. Aqui eu não estou percebendo somente a conexão com o elemento em si, no sentido de fazer exercícios, por exemplo, mexer o corpo físico. Não é só isso. Mexer o corpo físico vai auxiliar vocês, mas não vai bastar. Vocês vão precisar daquele pé na terra. Vocês vão precisar de um tempo sem sapato. Vocês vão precisar trocar energia com a terra. Ah, como é que eu troco energia com a terra se eu moro num apartamento? Vai passar o seu dia sem sapato. As pessoas, elas têm um hábito de ficar calçado mesmo em casa. Vocês vão precisar um pouco desse contato, dessa troca com a terra. Mesmo que você esteja andares acima da terra, não importa. Coloca essa intenção. Coloca a intenção de que você está trocando energia. Resgata coisas que você ouviu na infância, ensinamentos que seus pais, que seus avós passaram com relação a hábitos de higiene, de organização do dia, do cotidiano no geral. Quem tem
a alegria de ainda ter os avós em vida, pode falar, né? Pode se comunicar com os avós, perguntar como é que eles estão, como é que estão passando, o que eles acham, o que eles têm a dizer. Essa conexão vai fazer muita diferença para vocês. Na verdade, eu destacaria inclusive o corpo físico para o caso de vocês, mas isso não quer dizer que os outros corpos eles vão perder. Simplesmente o corpo físico ele está com um destaque maior em maio. Tem aqui também um sentido de territorialidade, né? O sentido de pertencimento. Talvez você esteja passando esse período num lugar que você não gostaria de estar, num lugar onde você não se sente em casa. Você pode estar querendo estar num lugar diferente, mas por circunstâncias você foi colocado no lugar em que você está agora. E a única coisa que eu posso dizer é que todo mundo está no lugar exato em que tem que estar. Parece um super clichêzão, mas é verdade. Todo mundo está onde tem que estar. Então tem aqui uma necessidade de aprender a reconhecer como seu o chão em que você pisa. Tem uma necessidade disso aqui. Sabe? E tem uma outra questão aqui que essa carta do avô está me remetendo, que eu preciso falar para vocês. Esse bastão que está na mão dele é um bastão da fala. E o bastão da fala, entre os nativos, ele é passado de mão em mão. Quando você recebe o bastão da fala, você reverencia vida e morte. Você reconhece a sua vida e reconhece a sua morte. O que é reconhecer a morte? É reconhecer a mortalidade? Sim, mas não somente isso. É reconhecer que você é um ser espiritual vivendo uma experiência na matéria. Você teve outras experiências na matéria, você tem uma linhagem, você tem uma origem, você tem um passado do qual você não se lembra e que um dia, né, que só o Pai Celeste sabe, um dia você vai voltar, né, você vai voltar para casa, né, ter essa sensação de voltar para casa, sair dessa experiência aqui em que nós estamos, na matéria, né? Então você reverencia. E quem está de posse do bastão da fala é quem tem o dom da fala, é quem vai ser ouvido. Todos os outros da roda se calam, só fala quem está com o bastão. E aqui o avô, ele é um portador, né, do bastão. É ele quem começa a falar, é ele quem é ouvido primeiro. E há uma necessidade de ouvir primeiro o seu corpo físico, ouvir as sabedorias, como eu estava dizendo, lembrar das sabedorias. E eu não posso deixar de comentar isso aqui, porque se você que está assistindo é uma pessoa muito jovem, vamos pensar aí, vamos considerar jovem, enfim, eu tenho que botar um limite nisso aí. Digamos que você não tenha chegado na sua meia-idade, tá? Não tô dizendo que quem tem 40 anos é velho, não, mas vamos botar um limite aí. Quem tem menos de 40 anos. Para quem tem menos de 40 anos, tirar a carta do avô é meio esquisito, né? Vamos combinar, né? Porque não deu tempo, não tem experiência, não tem essa bagagem toda. E aí isso me diz o quê? Que o corpo físico está cansado, que o corpo físico está com alguma questão, está com algum problema.
tá com alguma coisa que tem que ser vista. Especialmente no que diz respeito a ossos e dentes, uma energia saturnina, né? Isso aqui particularmente para quem for aquariano, para quem tem Saturno como regente. Eu diria também Capricórnio, mas como esse vídeo é o vídeo para o pessoal de ar, então é o pessoal de Aquário, especialmente. O pessoal de Aquário, especialmente os mais jovens, estão com dificuldade para ficar nessa onda aí do isolamento e tal, a não ser que tenha outros elementos, outros signos em destaque, coisa e tal, tá achando realmente essa coisa aí meio cansativa e não vai ter muito o que achar, pelo menos em maio, porque essa questão ela vai continuar funcionando, especialmente no Brasil. Tem outros países aí que já estão conversando sobre medidas, né, para liberar as pessoas, mas aqui isso não vai acontecer. Então não vai adiantar lutar, defender algo que não vai poder ser feito. Então tem um negócio aqui do jovem e do velho, ainda mais porque vocês têm aqui outras cartas com juventude, né? Tem o filho do ar, tem a filha do fogo. Vamos deixar o corpo físico, depois a gente volta para ele. O corpo emocional com o filho do ar. No caso do corpo emocional, vocês vão estar se sentindo maravilhosos, se sentindo no seu próprio elemento. O corpo emocional, ele tá bem, se for comparar a situação. Vocês estão conseguindo entender essa coisa do isolamento social como uma situação para criar um espaço de convívio. Às vezes vocês gostariam de ter na vida normal, né? Vocês gostariam de ter um espaço maior. Vocês gostariam de ter um respeito maior, que os outros respeitassem mais o seu espaço pessoal. E às vezes você não tem como, você não tem essa liberdade, tá? Não tem essa liberdade. Então, fica difícil às vezes impor esse espaço e vocês são muito mal interpretados. Então, emocionalmente falando, vocês estão achando o máximo o distanciamento. Porque aí vocês têm tempo para sentir, vocês têm tempo para refletir. Vocês estão procurando se distrair com atividades mentais, não só uma atividade excessivamente intelectual, mas fazer algo mental para ver se dá uma agitada no dia. Isso vocês estão conseguindo fazer. O que não está tão legal é o corpo físico. Para o corpo físico tem uma sensação de prisão. Para o corpo emocional, não. O corpo emocional, ele está um pouco mais no próprio elemento. Para ele está um pouco mais natural. Ele não está tendo que se forçar tanto. Ele não está tão rebelde. Corpo mental com a filha do fogo. Em maio vai ser interessante vocês procurarem interesses diferentes do que vocês estão habituados. Vocês entrarem em contato com temas que vocês não estão habituados a entrar. Particularmente no que diz respeito à espiritualidade. Ela está conversando com o mundo espiritual. Ela está com uma concha de abalone com uma erva acesa. Ela está tentando uma comunicação, ela está fazendo uma prece,
Então, para vocês seria bem legal exercitar o lado espiritual, não como uma coisa pirlim-pim-pim, mas assim, um hábito para a mente ficar focada. Exemplo, chegou uma hora do dia, vai lá, acende um incenso, aí vai fazer aquele negócio, aquela rotina. Ah, tá na hora do meu incenso, eu vou acender um incenso naquela hora, que aí é a hora que eu vou tentar me conectar com alguma coisa, que eu vou tentar parar um pouco a mente. A mente de vocês, ela não vai estar agitada, ela vai estar relativamente controlada. Tão controlada que vocês vão achar esquisito. Que é isso? Eu não tô habituado a ficar assim com a mente meio vazia. Isso não é bem do feitio de vocês, mas vocês vão conseguir alcançar esse estado em maio, porque vocês vão entender que tem alguma coisa a mais nessa situação. Tem um propósito maior, vocês já devem estar entendendo isso. Tem algo, você pode não saber dizer o que é, mas você sabe que está lá. Então, esse sabe que está lá traz algum conforto. O corpo espiritual com o filho da água mostra para mim que vocês estão dentro das possibilidades, né? Guardadas as devidas proporções, vocês estão conseguindo fluir com a situação razoavelmente. Como eu falei, quem não está muito feliz é o corpo físico. Os outros corpos, eles estão se ocupando de aprender alguma coisa. Agora, o corpo espiritual é o pai de água, que seria no baralho tradicional o rei de copas, né? O rei de copas, ele chega no lugar em que ele está, na posição que ele tem, porque ele já ganhou um nível de inteligência emocional com as experiências dele. O espírito de vocês, digamos assim, é jovem. Eu tô querendo dizer assim, eu não tô falando de cronologia, tá? O teu espírito ele pode ter, sei lá, 500 milhões de anos, não vai saber. Mas você tem uma jovialidade natural. E essa jovialidade, ela está sendo levada com uma relativa tranquilidade. Espiritualmente falando, vocês têm sim a noção de que estão no lugar certo, com as pessoas certas, dentro das circunstâncias certas. Quem fica tentando trazer algum tipo de interpretação, podemos dizer, é até o corpo emocional. Vocês precisam tomar cuidado para vocês não ficarem reativos, para vocês não reagirem a estímulos, não reagirem a posicionamentos das outras pessoas, não responderem a alguma coisa. Quanto a isso, vocês vão ter que observar. Pode ser que o ego, né, ele queira defender alguma coisa, defender um posicionamento, e pode ser que o ego fique magoado com alguma coisa. Você pode, por exemplo, comentar alguma coisa numa rede social e aí entrar ali numa discussão com uma pessoa que você nem conhece, porque isso aqui é valioso para você. É aquilo que você entende como o correto, ou como se tem que agir.
qual é o tipo de comportamento que tem que ter. Você pode chegar dando lá toda uma lição de moral nas pessoas, e aí no dia seguinte você vai olhar lá as réplicas da coisa, você fala, caramba, mas onde é que eu tava com a cabeça? Não tava, porque isso pode ser um comportamento reativo, um comportamento que você teria num outro momento. Talvez você teve esse tipo de comportamento no passado. Esse comportamento não condiz mais com quem você é agora. Quem você é agora tá mais para isso aqui do que isso aqui. Só que todas as partes têm que ser reconhecidas. Todas elas estão funcionando em maio. Eu ia falar, vocês viram que eu falei maio, mas eu demorei para falar maio. Sabe por quê? Porque eu ia falar agosto. Que aí é algo que os meus mentores iam me fazer falar. O que tem agosto? Não sei. Eu estou entendendo que é um processo para vocês, que vai começar agora em maio e que vai se finalizar em agosto. Tem a ver com isso aqui, com uma leveza na vida, com uma jovialidade, independente da idade cronológica, com uma abertura para a vida, uma alegria, uma receptividade, uma tranquilidade, serenidade, um preparo para fluir de acordo com o que vem, para aceitar o que o mundo espiritual está colocando diante de nós. Tem toda uma vibe aqui de aceitação, tá? Mas não é um processo automático, não é um processo fácil. Tem um quê aqui de resistência, especialmente com relação às práticas já arraigadas, aquilo que vocês já estão acostumados a fazer no seu dia a dia, porque vocês tiveram que dar adeus a muita coisa que faziam no dia a dia, e isso tá difícil. Tá ruim de sentir, tá estranho, tem alguma coisa que ainda não se encaixou, mas vai se encaixar. E eu vou pedir agora 2 cartas, uma carta para o aprendizado dos signos de ar e outra para o ensinamento dos signos de ar. O aprendizado, o filho da água, e o ensinamento, o ás de ar. O filho da água, como aprendizado, fala para mim que existe uma ponte aqui entre o eu inferior e o eu superior. O eu inferior, ele ainda não está aqui, ele ainda não está no rei de copas. Ele está no pajem. Ainda tem um amadurecimento. Ainda tem uma abertura, uma entrega para acontecer. Ainda tem mais experiências. Ainda tem uma vivência maior. Um abandono maior para essa situação coletiva, um reconhecimento de que não tem nada que você possa fazer. Chega um determinado nível, você já fez tudo que estava ao seu alcance. Quando você percebe isso, só existe um espaço, que é o espaço da entrega. Então a gente pode até considerar que de maio a agosto vocês vão fazer esse movimento aqui. Um movimento de comunicação maior com o eu superior e o entendimento de que o eu superior está finalmente
mandando nas vidas de vocês. Existe uma integração maior. O ego com uma vontade bem menor de mandar. Porque vamos combinar, essa situação coletiva que a gente está vivendo é um soco no ego assim muito bem dado. Muito bem dado. Então, as pessoas que têm o ego muito construído, né, que se apoiam muito no ego, estão tendo problemas. Aí eu tô falando no geral, não tô falando de vocês especificamente. Eu não tô vendo vocês com tantos problemas assim. Pode ser que vocês deem uma superdimensionada. Pode ser que vocês experimentem. Vamos supor, você cortou o seu dedo fazendo alguma coisa. Você cortou o seu dedo com papel, digamos. Aí aquilo é sentido como se fosse sair uma tripa por aqui, sabe? É algo do tipo. Tem uma né? Tá meio que superdimensionado. Mas não é nada que vocês não deem conta. E o ensinamento dos signos de ar que vocês têm a passar para os outros, com o As de Ar, que seria no tarô tradicional o As de Espadas, né? Vocês têm todas as suas capacidades intelectuais para oferecer para o outro. Especialmente uma visão concatenada, uma visão estruturada, racional das coisas. Um pensamento analítico. Vocês vão auxiliar as outras pessoas assim, com a mente, com o que vocês têm de melhor. Porque a mente, ela vai faltar para outras pessoas. A mente racional, ela não vai estar tão bem como a de vocês. Vocês estão com a mente tão legal que podem até se dar ao luxo de fazer outra coisa com ela. De orar, de meditar, de se abrir para algo maior. Vocês estão conseguindo brincar um pouco mais com a mente, porque não há aqui uma sede de conhecimento. O conhecimento está sendo racionalizado por vocês. Vocês não estão em maio tão ávidos atrás de informação. A informação parece que ela chega, parece que ela foi enviada pelas esferas superiores. Aí sobra espaço na cabeça para esse espaço poder prestar serviço a alguém. Porque alguém na sua vida pode precisar de uma palavra. E aí não é uma palavra de consolo, é uma palavra racional. Vocês vão ter capacidade de chegar para alguém, olhar a pessoa nos olhos e falar: olha só, você está equivocado, você está surtando, eu estou preocupado com você, esse seu comportamento me preocupa, vamos conversar, você está precisando conversar? Tem a abordagem emocional, mas como vocês vão estar com a mente afiada e a mente aberta para outras coisas, vocês vão ter capacidade de pensar pelas outras pessoas, porque vocês vão ser procurados por gente que não tá legal. Não para ser um ombro para chorar, mas para ser uma voz de razão. Isso é legal. Isso é legal, porque abre espaço para vocês exercitarem outras coisas, para vocês exercitarem outras esferas da vida, especialmente algo mais emotivo, né? Por causa
da presença da água aqui, né? A água com um destaque, o ar também vocês em seu próprio elemento, mas como o pai da água é o objetivo, então vocês vão se autorizar a não ter todas as respostas. Isso é magnífico para vocês. Eu vou então tirar agora uma carta do Metatron antes da gente ler uma passagem aí do Cartas Xamânicas. Vocês tiraram a carta dos finais. A mensagem é: você está seguro. Tem aqui um espaço para vocês se lançarem, né? O se lançar no desconhecido. Isso aqui tem a ver com essa onda um pouco mais espiritual para vocês em maio. Vocês vão conseguir enxergar com facilidade o que espiritual da situação toda. E aí, olhem que interessante. As cores aqui no céu são parecidas, as cores da carta do deck do Metatron com a carta da Filha da Água, que está ali procurando respostas, né? Está ali pedindo uma comunicação com os céus. Então, para vocês, essa comunicação ela vai estar muito clara. Quem quiser, eu falei filha da água, né? Perdão, é filha do fogo, tá? Filha do fogo. Essa comunicação vai estar muito palpável para quem se abrir. Agora, como essa carta aqui fala de finais, eu não acredito que vá acontecer um final no mês de maio para vocês, assim, divinatoriamente falando. O que eu acho aqui é uma constatação de que nós estamos vivendo finais coletivos. O encerramento, o fim, a morte, a transformação, a regeneração de muitas coisas coletivamente. E mesmo com todo esse cenário, a coragem de saltar. Saltar aqui na água. Porque você está seguro. Existe uma compreensão aqui. É lógico que eu estou falando de um cenário ideal. Esses vídeos que eu estou fazendo agora nesse período da quarentena, com esse formato aqui, com o Vision Quest, coisa e tal, não são vídeos para dizer, você tá assim, pronto, acabou. É uma ideia, é um projeto, é uma forma de passar o mês. É um acalanto, é uma maneira de lidar com as coisas. Você pode não estar sentindo nada disso que eu falei, mas isso vai se desenvolver durante o mês. A gente está só no começo do mês. Você vai sentindo isso com o passar dos dias. E aí o ideal é chegar no fim do mês aqui, pronto para ver o que vem depois, né? Pronto para dar um salto para o desconhecido. Quando você está lidando com a esfera espiritual, você dá um salto para o desconhecido. Você não sabe tudo que você pode esperar. Você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe que tipo de mensagem que você vai receber. Essa moça aqui, ela não sabe se a prece dela vai ser atendida. Ela está esperando que sim, né? Ela está contando que sim, mas ela não sabe, ela não tem certeza.
Mas ela está aberta para qualquer tipo de contato de informação. E aí, eu vou ler para vocês uma passagem aqui do Cartas Xamânicas. Vocês repararam, provavelmente, que tem alguns animais aqui nesse deck. A gente tem aqui peixes, a gente tem aqui um búfalo, a gente tem aqui um cavalo. Como esse cavalo aqui, esse filho do ar, é representante de vocês, eu vou ler a passagem do cavalo, que tem no Cartas Xamânicas, que eu acredito que é a que vai se encaixar melhor. Cavalo, poder. Roubar cavalos é roubar poder, afirmava um ditado repetido com frequência pelos antigos índios norte-americanos, ilustrando a estima que devotavam ao cavalo. O cavalo representa o poder tanto no mundo físico quanto na esfera espiritual, e em diversas práticas xamanistas ao redor do mundo, o cavalo possibilita que os xamãs voem pelos ares para chegar aos céus. Quando o cavalo foi domesticado, a humanidade deu um grande salto, correspondente apenas àquele dado quando o fogo foi dominado. Antes do cavalo, os seres humanos tinham pouca mobilidade, enormes pesos a carregar, eram lentos. No momento em que montaram no dorso de um cavalo, tornaram-se tão leves e velozes quanto o vento, além de serem capazes de transportar fardos por longas distâncias com muito mais facilidade. O cavalo foi o primeiro animal totêmico da civilização e foi por meio do relacionamento ímpar que estabeleciam com o cavalo que os humanos primeiro modificaram o conceito que tinham de si mesmos. A humanidade tem uma dívida incalculável para com o cavalo, pelos novos poderes que ele nos concedeu. A visita de um parente distante pode tornar-se uma longa e difícil caminhada se a pessoa não tiver um cavalo que o aceite em seu lombo. É extremamente significativo que a potência dos veículos automotores seja ainda hoje avaliada em cavalos de força, evocando aquela época em que o cavalo era um parceiro apreciado e querido da humanidade. O andarilho dos sonhos, um poderoso xamã, estava caminhando pela planície para visitar a nação Arapaho. Ele carregava seu cachimbo e a pena amarrada em seus longos cabelos negros apontava para o chão, indicando que ele era um homem de boa paz. Até que, ao transpor uma elevação, ele percebeu uma manada de cavalos selvagens correndo em sua direção. Garanhão Negro aproximou-se de Andarilho dos Sonhos e perguntou-lhe se ele empreendera sua jornada em busca de uma resposta, dizendo-lhe ainda: "Eu venho do vazio, onde reside a resposta. Monte em meu dorso e conheça o poder de atravessar as trevas para encontrar a luz." Andarilho dos Sonhos agradeceu o convite do Garanhão Negro e aqueceu em visitá-lo quando seu poder se fizesse necessário. A seguir, o Garanhão Amarelo aproximou-se do Andarilho dos Sonhos e ofereceu-se para conduzi-lo ao leste, onde reside a iluminação, pois assim ele poderia partilhar as respostas que lá encontrasse com os outros, instruindo-os e iluminando-os. Andarilho dos Sonhos agradeceu a Garanhão Amarelo, afirmando que não deixaria de usar os presentes de poder que ele lhe oferecera ao longo de sua jornada. Garanhão Vermelho então se aproximou, empinando-se alegremente, e falou com o Andarilho dos Sonhos a respeito das alegrias contidas no equilíbrio entre o trabalho, o poder e as doces alegrias dos divertimentos. Ele advertiu o Andarilho dos Sonhos que prestasse mais atenção àqueles que entremeavam suas lições com humor. O xamã agradeceu e prometeu-lhe que não se esqueceria de usar sempre o dom da alegria. Quando Andarilho dos Sonhos já estava próximo de seu destino e já podia perceber ao longo da nação, ao longe a nação Arapaho, Garanhão Branco destacou-se da manada para permitir que Andarilho dos Sonhos pudesse montá-lo, pois ele era o portador que carregava as mensagens de todos os demais cavalos da manada, representando a sabedoria do poder. Personificação do escudo mágico bem equilibrado, este magnífico cavalo
reitera que nenhum abuso de poder será capaz de conduzir à sabedoria. Garanhão Branco disse então ao seu cavaleiro: Andarilho dos sonhos, você empreendeu esta jornada para aliviar o sofrimento de seus irmãos, para partilhar o cachimbo sagrado e curar a Mãe Terra. Você adquiriu a sabedoria por meio da humildade, pois soube reconhecer que é um instrumento do grande Espírito. Assim, enquanto eu o carrego em meu dorso, você carrega todo o seu povo em suas costas. Em sua grande sabedoria, você sabe que o poder não é concedido a quem não o merece, mas unicamente àqueles predispostos a empregá-lo com discernimento e equilíbrio. Andarilho dos sonhos, o xamã, foi curado e transformado pela visita dos cavalos selvagens e compreendeu que sua missão, ao chegar na nação Araparro, era a de compartilhar os presentes de sabedoria que recebera ao longo do caminho. Ao compreender o poder do cavalo, você irá sentir-se compelido a confeccionar um escudo de equilíbrio. O verdadeiro poder é a sabedoria, e esta somente é obtida quando se mantém viva a lembrança de tudo que ocorreu com você ao longo de sua jornada aqui na Terra. A sabedoria brotará dentro de você quando você se lembrar de jornadas percorridas com outros mocassins. A compaixão, a bondade, o amor e a disposição em ensinar e compartilhar os dons e os talentos que lhe foram concedidos constituem as verdadeiras sendas para o poder. Arro. Tá bem dentro do que a gente conversou aqui, né? Então tem algo para vocês de compreensão de partes da história, da sua história, que vocês ainda não acessaram e que aí provavelmente maio, junho, julho, agosto, setembro, maio, junho. Tem aqui para vocês o conhecimento. Bem pertinente, né? Tem bastante a ver com o que a gente estava conversando. Em maio, vocês vão acessar partes da sua história pessoal. E mesmo que vocês não tenham a compreensão do todo, essa compreensão do todo, ela vai chegar. É uma sabedoria que vem. Então, ao invés de vocês se sentirem presos pelo que está acontecendo, troquem a percepção. Sintam que vocês estão adquirindo sabedoria, vocês estão adquirindo outros dons que vocês não conseguiriam se vocês estivessem vivendo da maneira como estavam vivendo anteriormente. A questão dos finais. Aceitar que certas coisas acabaram. Não porque tem embutida uma tristeza, mas porque era a hora. Tem situações, relacionamentos que não vão perdurar, sabe? Não vão continuar no pós-quarentena, vamos dizer. Tem alguns finais aqui que precisam ser reconhecidos. E será que esses finais eles já não estavam para acontecer? Tem uma parte de vocês que se conecta com isso e não tem dificuldade de entender isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço aos nativos de ar que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.